Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias e, se possível, manterem abertas ou, se o irmão usa um dispositivo, manter sempre a atenção no texto bíblico. Como foi indicado em nosso boletim, o texto é Efésios, capítulo 5. Nós leremos os versículos 15 até o capítulo 6, versículo 4. E nos propusemos a meditar, a estudar, para compartilhar com os irmãos a mensagem desse texto, organizada em torno do título A Plenitude do Espírito na Vida em Família. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amado Deus, nós suplicamos ao Senhor que, pela tua graça, teu Espírito aplique essa palavra ao nosso coração nessa manhã, que nos dê entendimento, mas que também nos fortaleça para sermos capazes de viver em nosso lar de acordo com a tua vontade, cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Como nós vivemos, irmãos, numa cultura mística, ou com uma ênfase muito mística, nós temos uma tendência a interpretar aquilo que é chamado nas Escrituras de enchimento do Espírito, ou plenitude do Espírito, com manifestações visíveis, através de dons espetaculares, através do poder do Espírito atuando na igreja e na nossa vida pessoalmente. Mas esse texto nos surpreende, porque na sequência dessa doutrina que é esboçada pelo apóstolo Paulo, ele aplica essa experiência do enchimento com o Espírito a uma vida comum no lar, a unidade e a harmonia no desempenho dos papéis da família. E isso nos leva, então, a entender que a vida em família é a verdadeira prova ou o grande teste da plenitude do Espírito Santo. A evidência irrefutável de que nós somos habitados e estamos plenos do Espírito Santo. Interessante que o apóstolo Paulo, nesta epístola tão importante, que é a sua epístola aos Efésios, ele afirma primeiro no capítulo 1,
versículos 13 e 14, que o Espírito Santo habita no crente e que foi selado. O crente foi selado com o Espírito. Versículo 13 diz: em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E ele usa, inclusive, um outro conceito de penhor, de garantia, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da propriedade em louvor da sua glória. Então, o Espírito Santo habita. Mas, no capítulo 5, há um mandamento para a busca do enchimento com o Espírito. Uma vez que ele habita, é necessário que o nosso relacionamento com ele se aprofunde de tal modo que ele tenha o controle sobre a nossa vida. Isso é o enchimento com o Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo. Portanto, a plenitude do Espírito a que nós nos referimos nessa manhã é essa condição de estar sob o controle do Espírito Santo em toda a nossa vida. Não simplesmente numa experiência estática, quando o Espírito capacita você para exercício de um dom que tem uma evidência externa, mas atuando sobretudo no seu coração, na sua vida interior, para que você manifeste a presença dele através de uma atitude, através dos relacionamentos. Os estudiosos, meus irmãos, da palavra de Deus, nos ajudam a entender essa ordem, que está no versículo 18. Eu chamo a sua atenção agora para o versículo 18. O texto diz: enchei-vos. E então, nós somos instruídos por aqueles que se dedicam a entender a própria gramática do texto original, de que aqui nós temos um imperativo, então é um mandamento, de que ele está no plural, ou seja, é para todos, não é só para uma elite espiritual. Também de que o verbo aqui está na voz passiva, ou seja, você se deixa encher pelo Espírito, é uma ação do Espírito a qual você se submete, e que também o verbo está no presente contínuo. Isso quer dizer que não é uma experiência pontual, é uma experiência da vida inteira. Você vai buscar sempre. Já tem o selo da presença, o penhor, mas você vai buscar continuamente o enchimento com o Espírito. Agora, o que nos surpreende é que, na sequência, quando o apóstolo Paulo começa a usar gerúndios, ou seja, verbos que comunicam o modo como isso iria acontecer, ele fala de algumas ações contínuas, como nós lemos no texto, e ele conclui essa parte dizendo que a sujeição mútua no temor a Cristo é a maior evidência. E não é por acaso que está por último nessa lista. Então, o enchimento do Espírito terá como sua maior evidência a sujeição dos crentes uns aos outros. E como ele passa agora a tratar da vida na família, ele, claro, que vai aplicar essa sujeição mútua no lar. Então nós entendemos, irmãos, que a espiritualidade tem a ver com a vida familiar. E aqui eu quero aproveitar para reforçar um ponto que nós, em todas as oportunidades, temos enfatizado no Ministério da Família. Há uma relação direta entre a vida espiritual de cada membro da família e a prática da vontade de Deus no lar. E nós dizemos assim, que a família não é o problema, mas a família revela um problema de fonte. E a fonte para a família deve ser o Espírito Santo, a presença de Deus. Senão, nós teremos como resultado, como efeito, o orgulho, o egoísmo, a competição, os conflitos. Então, há uma conexão profunda entre o relacionamento de cada um de nós e o relacionamento de cada um de nós com o Espírito Santo e a prática daquilo que foi ordenado por Deus para o funcionamento da família. Aqui, meus irmãos, nessa passagem, o apóstolo Paulo está falando da prática da vontade de Deus. De como o estilo de vida do cristão seria diferente daquele quando ele ainda não era revestido do novo homem. No capítulo 4 ele diz que agora
Nós somos renovados em nosso espírito, no espírito do nosso entendimento, no espírito interior. E nos revestimos do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, em retidão. Isso se aplica a todas as áreas da vida, mas agora ele passa a aplicar a essa ordem que Deus estabeleceu para o funcionamento da família. E a harmonia alcançada, então, pelo poder e a direção do Espírito, seria a prova de que, de fato, o Espírito Santo tem controlado a vida de cada um dos membros da família. A vida familiar, portanto, esse é o nosso ponto, é a maior manifestação da plenitude do Espírito. Eu sei que isso é duro, porque nós apreciamos muito a oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja, cantando, louvando, servindo ao Senhor, envolvidos nos ministérios. Mas se isso não é vivido com a mesma intensidade, de forma autêntica, no lar, nós estamos vivendo uma vida religiosa e não uma vida no Espírito. Por que é importante fazer essa conexão? Primeiro, porque o Espírito é que cria a unidade da família. Então, quando nós encontramos uma família unida, nós estamos diante da ação do Espírito. É isso que o texto está nos dizendo, meus irmãos. Que o relacionamento pessoal com o Espírito Santo nos capacita para a restauração dos relacionamentos familiares. No casamento, na relação entre pais e filhos, em todas as situações. E aqui nós precisamos parar para entender como o Espírito Santo cria essa unidade. O versículo 21 é a chave para isso. Mais uma vez, os estudiosos da palavra de Deus nos ajudam a entender. Quando nos dizem, por exemplo, que esse título que tem aí na sua Bíblia, tem um título antes do versículo 22 aí na sua Bíblia? Na minha está assim: o lar cristão, marido e mulher. Essa parte da sua Bíblia não é inspirada. Então, Paulo não recebeu uma revelação do Espírito para inspirar essa parte aí. Os editores, organizando o texto bíblico, colocaram um título para que você, então, pudesse entender que, a partir desse momento, o apóstolo Paulo vai falar sobre a vida em família. Mas esse título não é inspirado. E essa divisão não existe no texto original. É tanto que não é repetido o mandamento da submissão no versículo 22. É uma aplicação à mulher. Sujeitai-vos uns aos outros e as mulheres aos maridos. Porque há uma conexão. E quando é feita a divisão, você interrompe o fluxo do pensamento do apóstolo Paulo. O que ele está dizendo é que o versículo 21 é a chave para entendermos como o Espírito Santo vai criar a unidade na família. Sujeitai-vos uns aos outros, o versículo 21, meus irmãos, é o princípio que vai ligar o Espírito Santo presente e controlando a vida de cada membro da família, ou não, e o seu relacionamento, o seu novo relacionamento, agora como novo homem, agora como nova criação, guiado pelo Espírito Santo de Deus. O princípio é: todos se sujeitam a todos, e as mulheres aos maridos, por exemplo. E os homens amando as esposas, e os filhos obedecendo aos pais, e os pais não provocando a ira aos filhos. Mas tudo isso está sendo governado aqui no texto pelo princípio da sujeição mútua. Então é importante você ler na sequência: enchei-vos do Espírito, sujeitando-vos uns aos outros e vivendo essa experiência que é, meus irmãos, teologicamente, uma reversão do estado da queda. Essa vida no lar representa a vitória sobre o egoísmo, sobre o orgulho, sobre a competição, sobre a comparação e sobre o controle que nós pretensamente exercemos uns pelos outros, ou pelo menos nós ambicionamos. Esse princípio, então, de alguma forma vai reger a vida de cada membro da família, para que, nas oportunidades de serviço, quando o nosso ego for ferido, quando os nossos limites forem provados, nós sabermos se estamos sob o controle do Espírito ou sob o projeto que está na nossa cabeça, a ideia que nós temos do que é certo e de como nós vamos nos relacionar uns com os outros no lar. De novo, meus irmãos, me permitam, o pecado é a raiz de todos os problemas na família. E o enchimento com o Espírito tem o propósito de
fazer com que a sua família seja vitoriosa contra o pecado que está em você, que está em cada um de nós. E a atitude de sujeição e a entrega de si, do melhor de si, do que tem ao outro, é a prova de que o Espírito Santo está agindo. Por quê? Porque isso não é natural. Porque não se pode esperar isso. Não se pode esperar de um homem que ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Não se pode esperar de uma esposa que se submeta à liderança do seu marido como a igreja se submete a Cristo. Não se pode esperar que um pai controle o seu ímpeto de ira o tempo todo e não seja violento na repreensão do seu filho. Não se pode esperar que o filho tenha aquela disposição para obedecer aos pais e não fazer a vontade sua ou dos seus amigos. Não se pode esperar, naturalmente. É obra do Espírito Santo. É plenitude do Espírito. É quando ele controla a sua vida e então lhe conduz a viver a unidade que ele promove. O Espírito Santo cria a unidade no lar. O versículo 18 que nós destacamos diz, faz um contraste, né? Quando o apóstolo Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E é claro que a gente sabe que uma pessoa embriagada, ela está sob o controle daquela substância, por exemplo, o álcool ou outra droga. Mas aqui, o contexto geral do Império Romano, a carta aos Efésios é uma carta geral, essa foi direcionada à igreja de Éfeso, mas o apóstolo Paulo está pensando na cultura romana de modo geral. Havia na cultura romana a crença de que, uma das mais importantes, era de que o corpo precisaria ser entregue às paixões, aos vícios, para que ele perdesse os seus limites, perdesse a ordem, e assim ele pudesse experimentar a plenitude. A questão aqui é a plenitude. Então, por exemplo, as festas a um deus chamado Baco, a bacanália, era uma festa preparada para isso. Orgias, prostituição, vícios, tudo mais. Por quê? Porque se acreditava que quando o ser humano tivesse entregue totalmente, sem limites, então ele chegaria a uma experiência de êxtase, de uma plenitude. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte: essa plenitude que estão buscando através da perda dos limites só vai ser alcançada quando você estiver nos limites que Deus estabeleceu, sob o controle do Espírito. A questão aqui é de limites, irmãos. É de ordem estabelecida por Deus e da desordem que o ser humano vai criar se não se submeter ao Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho. Seria assim: não viva de acordo com os seus prazeres, os seus interesses, as suas preferências. Porque senão a sua família entrará em desordem e sua vida será destruída. Viva sob o controle do Espírito Santo, dentro da ordem estabelecida por Deus para a família, e você provará que o Espírito Santo controla a sua vida. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que a palavra de Deus está nos dizendo, meus irmãos, é que somente a presença e o poder do Espírito Santo pode restaurar os relacionamentos da nossa família, vencer o egoísmo. Nesse sentido, em meio a essa reflexão, eu escrevi o editorial do boletim dessa semana, a pedido do pastor Tarcísio, e destaquei essa questão da incompatibilidade. Compatibilidade de gênios ou gênios redimidos? E eu quero convidar você, principalmente agora me dirigindo aos casais, você que em algum momento já se deixou levar por alguma fantasia de divórcio, de separação, e de como seria a sua vida se você não estivesse mais presa, entre aspas, ou preso aos limites do casamento. E um dos argumentos que são mais apresentados para o divórcio, não é um argumento bíblico, é a incompatibilidade de gênios. Foi meditando nisso que eu pensei exatamente o quanto a palavra de Deus confronta esse pensamento. Porque, meus irmãos, todos nós somos incompatíveis uns aos outros. Pensa comigo, vamos sair da esfera do casamento, vamos entrar na esfera da relação entre os irmãos. A Bíblia começa, capítulo 4 de Gênesis, dizendo que um irmão matou o outro. Foram adorar a Deus. E no contexto da adoração a Deus,
Porque um se sentiu rejeitado, matou. O que a Bíblia está dizendo logo de saída? Que a humanidade é incompatível nos relacionamentos fraternos. O que dizer do casamento? Duas histórias de vidas, duas personalidades, dois temperamentos. É claro que é incompatível. Mas não é pela compatibilidade, é pelo poder do Espírito de Deus, que dá a um e a outro a disposição de ceder, de recuar, de buscar a paz, de buscar a reconciliação, o perdão. E isso, meus irmãos, nós só alcançaremos cheios do Espírito Santo de Deus. Como? Louvando a Deus. É isso que o apóstolo Paulo diz, louvando a Deus. Nosso coro masculino hoje cantou um novo cântico. Um novo cântico. E hoje, na minha playlist, que eu intitulo Música de Igreja, eu coloco lá de manhã, no domingo, para ouvir as músicas que eu ouvia quando meus cabelos não eram brancos. E hoje, a primeira música lá, ministro Éder, foi Espírito enche a minha vida. Não é por acaso. Espírito enche a minha vida. Eu ia pregar sobre vestimento com o Espírito. E não preparei. Foi o algoritmo, né? É o algoritmo ou foi Deus? Aí você decide. Mas veja, não adianta ter na playlist. Não adianta estar no repertório do Ministério das Artes. Está no seu coração um louvor a Deus, um novo cântico a Deus no seu lar. A exaltação genuína de um Deus que é bom, de um Deus santo, de um Deus que criou a família, de um Deus que não erra, de um Deus que uniu você no casamento, que lhe deu os filhos que você tem, ou que lhe deu os irmãos, a mãe, o avô, enfim, qualquer que seja a família. Louvor significa isso, reconhecer atributos que são exclusivos de Deus, adorar a Deus pelo que Ele é, não só pelo que Ele faz, um louvor genuíno. Meus irmãos, é assim que a gente alcança a plenitude do Espírito, louvando a Deus. E o texto diz, dando graças a Deus. Ah, meus irmãos, como é que o Espírito cria unidade no lar? É quando ele move o coração para ser agradecido. Em vez de murmurar, em vez de reclamar, em vez de só ver defeito na esposa ou no filho, agradecer a Deus, porque ele ou ela é uma providência, ou são uma providência da graça de Deus, para completar, para, unido a você, cumprir um propósito que é de Deus. E então o texto, como nós dissemos, encerra dizendo que nós devemos nos sujeitar. Olha só. Quem, meus irmãos, quem de nós nessa manhã aqui voluntariamente se sujeitaria um ao outro se não fosse por obra do Espírito Santo? Quem teria um coração aberto para perdoar? Quem teria essa disposição se não fosse pelo poder do Espírito Santo? Então é o Espírito que cria a unidade. Somente o Espírito, ou a experiência da plenitude do Espírito, do enchimento do Espírito, pode nos levar a essa unidade que seja profunda, que seja duradoura e que nos livre, ou que aconteça apesar de corações egoístas, endurecidos, que o Espírito Santo transforma. E aí o apóstolo Paulo avança, meus irmãos, depois de dizer, como nós estamos entendendo aqui, que o Espírito cria a unidade, nos dizer também que ele capacita para que nós vivamos em harmonia dentro daquilo que foi ordenado por Deus. Veja o versículo 22 agora. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. O apóstolo Paulo está usando a partir de agora, até o capítulo 6, versículo 9, o que é chamado pelos estudiosos de um código doméstico. Era uma série de regramentos sobre a vida no lar. Então, qualquer pessoa no Império Romano que encontrasse esse texto identificaria que agora começou um código doméstico. Só que a expectativa das pessoas era a seguinte, que primeiro o autor se dirigisse ao homem. Ele não precisava se dirigir nem à mulher nem aos filhos. E agora o apóstolo Paulo já começa invertendo, se dirigindo primeiro às mulheres, que nem eram mencionadas, não precisavam ser. E também não se dirigiria aos filhos.
Começa então, na mente daquela pessoa do primeiro século, o entendimento de que o apóstolo Paulo está quebrando agora com um paradigma. Que a visão dele é contracultural. E que ele está apresentando aqui uma perspectiva revolucionária da vida em família, para aquele tempo. Mas hoje nós estamos tão saturados dessa discussão de machismo, de feminismo, e nessa polarização, e nesses movimentos ideológicos todos, que a gente não se dá conta de que a palavra de Deus é providência do seu poder, da sua sabedoria eterna, e de que ela rompeu e foi muito além do seu tempo. Então, quando ela está se referindo, por exemplo, a mulheres e filhos que eram considerados subordinados, Aristóteles, por exemplo, escreveu no livro A Política que o macho era superior à fêmea. E por isso a fêmea deveria se submeter à autoridade do macho. Mas veja, ele considerava, e isso estava presente na cultura helênica, na cultura romana, que a mulher era inferior pelo fato de ser mulher. E Paulo, então, se dirige à mulher. Existe aqui, na mente do apóstolo Paulo, nós entendemos que a lógica de dominação foi anulada. Para o apóstolo Paulo, não há na família nenhuma relação de domínio. Contudo, está claro para o apóstolo Paulo que existem papéis que devem funcionar em ordem, porque foram estabelecidos por Deus. Então, ele rompe com a sua cultura da época, com a lógica da dominação, mas ele mantém o princípio da ordem e da harmonia no lar. E qual é a base para que ele estabeleça isso? Cristo. Cristo é a base. Porque em todo o texto, você vai seguir comigo agora, veja bem, versículo 22, como ao Senhor. Versículo 23, como também Cristo. Versículo 25, como também Cristo. Versículo 29, como também Cristo. Percebe que Cristo ou Senhor aqui é usado em todo o texto, em todo o código. Ele vai seguir para falar dos filhos, no capítulo 6, versículo 1, no capítulo 6, versículo 4, ao Senhor, ao Senhor. É para mostrar que existe sim um domínio, existe sim uma fonte de autoridade, Cristo, sobre todos. Então, existem dois níveis. O nível de Cristo, que é aquele que domina, e o nível de todos os outros que são sujeitos a Cristo, e por serem sujeitos a Cristo, se submetem uns aos outros. E aí, cada um, no seu papel, na sua função, testemunha da presença e do enchimento do Espírito Santo através dessa harmonia funcional do lar. Aqui, meus irmãos, há algo que nós precisamos voltar. É que, quando o apóstolo Paulo fala do casal, por exemplo, está claro que o modelo da relação entre Cristo e a igreja é uma reversão do estado de queda do primeiro casal, Adão e Eva. Como foi lá, no Éden? Você lembra? Houve uma ordem de Deus, um mandamento. O homem recebeu primeiro. Depois a mulher foi criada. E eles compartilharam dessa mesma ordem. E eles estavam unidos nesse entendimento sobre a vontade de Deus. No momento que a mulher responde à serpente, estamos em Gênesis 3, ela responde aquilo que ela ouviu do homem, porque o homem ouviu de Deus. E até ali está tudo bem. Mas há uma ruptura. É isso que o Espírito Santo pode reverter. A mulher toma iniciativa e o homem se omite. Não é assim que está lá? Ela avança no diálogo com a serpente e ela toma do fruto e dá ao seu marido. Estava em acordo até aquele momento. Como nós dizemos no curso 6 Metáforas de um Casamento Feliz, o ciclo de intimidade funcionou bem, até aquele momento, quando ela rompeu com essa unidade e tomou iniciativa. Porque essa iniciativa dela não estava no acordo. Foi uma decisão primeiro dela. Por isso que depois, na teologia bíblica, o apóstolo Paulo mesmo disse que o pecado entrou pela mulher. Então ela dá ao marido. O que é que o marido faz? Nada. Toma e coma também. Ou seja, se omitiu. No plano original de Deus, na constituição do masculino e do feminino, era para que o homem tomasse a iniciativa e representasse a sua família. E a mulher
também exercendo a liderança servidora, também cooperando no propósito de Deus, pudesse apoiar e completar o homem. Mas isso é quebrado. É por isso que nós, com a graça de Deus, estamos iniciando na igreja o curso Homens Amam Primeiro. O irmão Sérgio está se debruçando sobre isso. Já formou a primeira turma, que vai começar. Homens amam primeiro. Porque não é questão de ser superior, não. É uma questão de seguir a ordem de Deus, como Ele criou. Meus irmãos, aqui nós podemos agora, diante do pensamento do apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, entender, por exemplo, que submissão não é inferioridade, como defendia Aristóteles. Que a submissão não é imposta pelo marido. Você percebeu isso? O apóstolo Paulo se dirige às mulheres e diz: sejam submissas aos vossos maridos. Então a submissão é voluntária. Se há opressão, não é submissão. É pecado. Onde há uma relação de opressão entre dois seres humanos, o pecado está dominando. Vejam bem. Onde há relação de dominância, de opressão entre dois seres humanos, o pecado está controlando esse relacionamento. Mas submissão voluntária? Eu pergunto agora, me permitam, vocês, irmãs, se submeter voluntariamente? Não é fruto do Espírito Santo? Do amor de Deus no seu coração? É, e não é só para as mulheres, não. Qualquer um de nós. Se submeter ao outro. É isso que diz, meus irmãos, a palavra de Deus aqui. Agora, algo mais curioso ainda. E eu precisei parar para entender o significado disso. Por que o apóstolo Paulo não diz às mulheres para amarem os maridos? Ele não diz às mulheres para amarem os maridos. Então vocês estão liberadas de amarem os maridos? Não. Vocês amam se submetendo. É uma outra forma de dizer ame o marido. É uma outra forma. Então o amor é demonstrado na submissão. Qual é o ecossistema então? O amor de Deus é derramado no coração pelo Espírito Santo que foi dado. A busca do enchimento do Espírito Santo leva à plenitude, que é o controle do Espírito Santo, e você serve, está amando, com o amor que veio do Espírito Santo, através da submissão. Aos maridos, o apóstolo Paulo diz: amai vossa mulher. Meus irmãos, de novo, isso aqui é revolucionário. Não poderia ser admitido na cultura da época. Por quê? No Império Romano, os homens amavam as prostitutas. E as mulheres serviam para a procriação e nada mais. Existem relatos do primeiro século que dizem que as mulheres, elas se casavam jovens. Tem um relato, por exemplo, que me chocou, com 16 anos já tendo filho, morrendo com 27 anos. E o que é que ela fez na vida? Teve filho. Porque as mulheres serviam para isso. Por quê? Porque o que governava o pater família, ou o pátrio poder no Império Romano, era a procriação. Por quê? Por causa do patrimônio. Então, o homem não precisava amar a sua esposa. Ele só precisava dominá-la para que ela tivesse filhos, para que o seu patrimônio pudesse ser transmitido para a próxima geração. Agora, o seu amor estava nas festas de Baco, com as prostitutas, ou no templo de Diana. Aí ele amava as prostitutas. E Paulo diz: ame a vossa esposa. Só o Espírito Santo de Deus pode nos dar. Meus irmãos, qual é o homem aqui, casado, que pode dizer que é capaz de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja? O que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Que é impossível. Que só o Espírito Santo pode fazer isso. Então o que é que isso exige de nós? Quebrantamento, humildade diante do Senhor, de que nós não poderemos amar com o amor que Cristo amou a igreja. Cristo é o cabeça, diz o versículo 23. E como cabeça, ele lidera, ele toma iniciativa e ele se entrega. E aí o texto diz que se entrega com o propósito de apresentá-la a si mesmo, santificada, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga. Atenção, homens. Você vai prestar contas de toda a ruga da sua esposa. Está na Bíblia. Você viu aqui? Vai prestar conta. Porque está dizendo que você tem que apresentá-la sem ruga. É isso ou eu entendi errado? Nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito.
Como é que isso é possível? Pelo poder do Espírito Santo. Você vai chegar ao seu limite. Homem. Vai chegar ao seu limite. Você vai entregar tudo. Não vai ficar lá na árvore olhando a mulher conversar com a serpente, tomar do fruto e depois receber, não dizer nada e comer. Não é coisa de homem, não. O homem vai lá e diz: ô meu amor, vamos conversar aqui? Você está lembrado que o Senhor falou? Eu te falei, né? Sabe aquelas primeiras conversas nossas lá, aquela primeira DR que a gente teve foi para te dizer: olha, a gente pode comer de tudo, mas não pode comer dessa árvore aqui. Ó, tem uma serpente aí, cuidado. Ou seja, a omissão está mostrando um caráter egoísta, egocêntrico, de um homem que quer ser o rei e quer tudo para si. Mas Jesus, que é o rei, veio e se entregou e morreu na cruz. Meus irmãos, só o Espírito Santo pode fazer essa transformação na vida do homem e da mulher. E o versículo 33 diz, repete isso, diz que o homem tem que amar a própria esposa como a si mesmo, ir até o limite, porque você faz tudo para se agradar. Você faz. Você faz tudo para estar bem. Você se sacrifica para estar bem. É com esse critério que você tem que amar a sua esposa. Mas diz, a esposa deve respeitar o seu marido. Essa é uma palavra, por exemplo, que a nossa cultura rejeita, né? Mulher respeitar o marido? É porque precisa ter uma harmonia em que publicamente a vontade de Deus, lembra da vontade de Deus lá no versículo 15, versículo 16, versículo 17? Compreender a vontade de Deus. O que está em jogo aqui é que Deus seja visto, glorificado, que o amor de Cristo seja visto, através de um plano, através daquilo que você entendeu que seria a decisão adequada. E o homem então representa essa decisão, a mulher respeita, se submete. Em que sentido? No sentido de que ela se dispõe a apoiar, a complementar. Ela se dispõe a servir e publicamente não nega esse apoio. Nós poderíamos continuar falando dos filhos, dos pais. O texto é muito rico nisso, quem sabe tenhamos uma outra oportunidade. Mas eu quero encerrar dizendo o seguinte: todos nós estamos debaixo do pecado. E o egoísmo vai nos levar a uma indisposição no relacionamento familiar, a viver uma família dividida, onde cada um pensa em si. Eu estava refletindo sobre uma reportagem que eu li 2 semanas, do campo da engenharia civil, mostrando uma tendência da construção civil de que os novos apartamentos eles não tenham mais sala, nem sala de jantar. E eu vi um projeto, né, que chama, os arquitetos aí me ajudem. O projeto era mais ou menos assim: tem a porta de entrada, aí tem uma cozinha que é um corredor só, tem um balcão, aí depois tem um quarto, outro quarto, outro quarto, outro quarto. Não tem sala. Não tem sala. Antes a sala de estar foi unida à sala de jantar, agora não tem mais sala de jantar. Por quê? Aí eu fiquei pensando, como assim? É porque cada um vai lá na cozinha, prepara a sua comida, vai para o quarto. O quarto tem TV, tem computador, tem o celular, e cada um vive isolado. Mais do que isso, a questão arquitetônica, porque tem muitos fatores econômicos aí, tem gente que não tem sala porque não tem condição de ter sala. A questão não é essa. A questão é, e a mesa? E a harmonia? E a comunhão? E o ambiente de relacionamento no qual o Espírito Santo vai nos mostrar que nós somos limitados, que nós somos fracos, que dependemos dele. Quando houver discordância, quando houver um tema que não há consenso, a necessidade de conversar, onde vai ser isso? Tudo bem, resolvida a questão do espaço, a questão persiste. E o ambiente de relacionamento, quem vai governar? O egoísmo ou o Espírito Santo? Essa é a reflexão que nós fazemos nesta noite, meus irmãos, e nós queremos concluir então dizendo que para a glória de Cristo, nós precisamos nos submeter ao Espírito Santo para que Ele governe o nosso lar. Ele é o Senhor sobre nossas vidas. E Ele vai nos guiar de modo que haja harmonia em nosso lar. E essa harmonia no lar testemunhará da sua glória, da sua exaltação. Porque só Ele pode fazer essa obra. Se renda ao Senhor. Apresente seu coração diante do Senhor. Verifique se realmente o conflito que já iniciou e que você não conseguiu resolver não tem origem no seu egoísmo, na sua indisposição de perdoar, de conversar. Pense comigo, se você, a partir de hoje, estabelecer um propósito, e eu estou convidando você a considerar essa possibilidade. A possibilidade de dizer, Senhor, eu vou zerar tudo aqui agora.
E eu vou começar de novo esse conflito aqui. Eu vou começar a história dele e vou colocar agora uma outra atitude. Eu vou me render ao Espírito de Deus. E o que o Senhor mandar, eu vou fazer. Você tem coragem de fazer isso? Será que o Senhor vai mandar você se divorciar? Será que o Senhor vai mandar você continuar separado, sem perdoar? Será que o Espírito Santo controlando a sua vida vai lhe guiar numa direção que vai corroborar o seu próprio egoísmo? Ou ele vai exigir de você o que você não pode fazer? Mas ele promete que com a sua presença e o seu poder, você poderá alcançar. Que Deus nos abençoe.